Bom dia, meus amados irmãos. Eu quero dar continuidade agora à palavra de meditação desta semana, baseada no texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 3, quando um homem chamado Nicodemos, um dos principais religiosos daquela época, profundo conhecedor das Escrituras, se encontra com Jesus Cristo para dizer para ele que ele cria que Jesus vinha da parte de Deus, que ele era um mestre e que fazia sinais que nenhum outro homem poderia fazer, a não ser que Deus estivesse com ele. E diante dessa palavra, dessa confissão, dessa fé que este homem tinha na pessoa de Jesus Cristo como vindo de Deus, Jesus vira para ele e fala assim: não te admires de eu dizer a você que você tem que nascer de novo. E especificamente eu quero comentar o versículo 8 que diz desse texto, que Jesus fala assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde ele vem e não sabe para onde ele vai. Assim é o que é o nascido do Espírito. Então, muito mais do que crer em Jesus, muito mais que ver sinais e maravilhas, muito mais reconhecer que Jesus Cristo é de Deus. Mais do que isso, Jesus fala que aquele que é nascido de novo é aquele que ouve a voz do vento. Não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai, mas ouve a voz do vento, ouve o sopro do Espírito. E assim é o que é nascido de novo. Então, muito mais do que praticar uma religião, muito mais do que crer, é preciso ouvir e receber a direção que o Espírito sopra para nós vivermos a cada dia. Jesus, numa outra ocasião, no Evangelho de João mesmo, no capítulo 8, no versículo 47, diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E falando para aqueles religiosos da época, ele fala assim: por isso vocês não me dão ouvidos, porque não sois de Deus. E esta é a diferença entre quem pratica uma religião e aquele que é nascido de Deus. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus e atende, assim como o próprio Jesus fazia. Ele disse no Evangelho de João, em algumas ocasiões, ele fala assim: o ensino que eu tenho não é meu, mas é do Pai que me enviou. Assim como o Pai tem dito, assim eu falo. Como também ele fala assim: as obras que eu não faço por mim mesmo, mas aquilo que eu vejo o Pai fazer, assim faço. E é esta maneira que o nascido de novo, ou aquele que é nascido do Espírito, que é verdadeiramente filho de Deus, vai poder ver e vai poder entrar no reino de Deus, à medida também que ouve a voz do Espírito Santo, à medida que vê as coisas que o Pai tem feito, qual é a vontade soberana do Pai, e então se entrega a essa vontade. Então, muitas e muitas vezes, se não quase 100% das vezes, nós tomamos as nossas próprias decisões. Nós falamos aquilo que vai de ímpeto do nosso coração. Nós tomamos decisões erradas muitas vezes porque não ouvimos a voz do Espírito de Deus. Não vemos aquilo que Deus quer fazer e não agimos de acordo com aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, muito mais do que sermos capazes de fazer qualquer coisa, pensar, falar e agir, nós precisamos, em todas as coisas, a cada dia, ouvir a voz do Espírito de Deus, obedecer aos seus mandamentos, porque assim nós vamos experimentar, sim, a perfeita vontade de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Certamente, os sinais seguirão aqueles que crerem. Todas as demais coisas serão acrescentadas, porque nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, estamos em obediência ao Rei. Estamos ouvindo a voz do seu Espírito. E então, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, todas as coisas são feitas em Deus. E certamente haverá ordenação de cuidado, de direção, de bênção sobre as nossas vidas, e tudo quanto fizer, seremos bem-sucedidos. Então, que nesta manhã, ao ouvir esta palavra, que você possa tomar uma decisão de não fazer nada sem antes consultar o Espírito de Deus. Realmente ouvir qual é a direção, para onde o sopro do Espírito vai. Qual é a palavra, qual é o procedimento, as pessoas com quem você está tendo contato. Viver no Espírito, andar no Espírito, segundo o sopro que o Espírito Santo tem dado para mim e para você através da sua palavra. Que Deus abençoe com graça, com bondade, para você seguir o caminho de Deus como verdadeiro filho e certamente experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade na sua vida, em nome de Jesus.